Muito bem, chegamos aqui no nosso segundo estudo sobre a unidade familiar e o conceito bíblico relacionado à família. Vamos partir agora para a história de Isaac e Rebeca. Sejam bem-vindos, vocês que não conhecem e passam a conhecer agora o Estudando a Bíblia. Me chamo Fernando Rabelo e guiarei vocês neste estudo. Sejam todos bem-vindos. No nosso primeiro estudo, nós mencionamos aí a ideia dos autores, principalmente usando o hebraico, os caracteres pictográficos. Quem ainda não pegou o estudo pode acessar pelo site, estudandabiblia.org, onde nós temos ali o primeiro estudo sobre essa série da unidade familiar, e partimos agora para o entendimento do casamento judaico. Tá? Antes de chegarmos ao casamento judaico, nós vamos entender o processo que se dá usando a Bíblia como luz para esse entendimento. Nós vamos pegar como exemplo aqui Isaac e Rebeca, o filho de Abraão, o filho aí da promessa, onde Abraão ele faz um pedido ao seu servo. Na Bíblia não especifica o nome, mas nós sabemos que é Eliezer pela tradição judaica. Então Eliezer ali, segundo a tradição judaica, é este servo mais velho ali da casa de Abraão, e ele segue a ordem do seu senhor Abraão para que fosse a região ali da Mesopotâmia, na família dos pais de Abraão, buscar uma pretendente para Isaac. Isaac já estava ali com 40 anos aproximadamente. A gente percebe talvez que ele fosse um homem tranquilo, alguém totalmente diferente do seu filho Jacó, ou Esaú. Mas nós vemos na atitude de Isaac um homem talvez paciente, um homem tranquilo. E Abraão, para que Deus pudesse concluir sua promessa através de Abraão, teria que ter a descendência, apesar de ele já ter a descendência através de Ismael, mas o nascimento de Isaac foi uma forma sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque eles já eram velhos. Até mesmo o nome de Isaac é Eli-Ri, o significado. Por quê? Porque Rebeca não, porque Sara, Sara ela riu quando os anjos disseram que ela teria um filho, que no próximo ano ela teria um filho, então ela riu. Então até mesmo o significado do nome de Isaac significa Eli-Ri. Então foi uma forma sobrenatural que foi concebido ali Isaac na vida de Abraão, e compreendemos que isso é o filho da promessa. Então, para que pudesse ser cumprido a ordem de Deus de que toda a terra seria abençoada pela descendência de Abraão, pela posteridade de Abraão, Isaac deveria dar continuidade a a sequência aí, matrimonial, enfim. Nós temos agora Isaac buscando ter um relacionamento com Rebeca, mas só que antes de chegarmos aí, nós temos Eliezer chegando ao poço, e nesse momento ele faz um pedido ao Senhor. Enquanto ele estava orando ali, antes mesmo de concluir sua oração, Deus preparou ali Rebeca para que ele pudesse ter entendimento de que Deus ouviu o pedido. E até mesmo antes do servo ter chegado ali na Alta Mesopotâmia, Abraão disse para o seu servo que o anjo do Senhor estaria à frente. Até mesmo quando eles fizeram aquele juramento, o servo ficou com medo de não encontrar uma pretendente, e falou para Abraão, se eu não encontrar, poderei pegar alguém aqui da nossa região, a região ali é a região de Canaã, Hebron. E aí Abraão disse que não era para buscar nenhuma pretendente ali daquela região, porque para quem estudou aí o livro de Gênesis, antes do capítulo 12, nós vemos ali Noé amaldiçoando Cã, e Canaã foi um dos filhos de Cã, então eles foram amaldiçoados. Então Abraão não queria que Isaac se relacionasse com alguém da sua região. Bom, Deus preparou Rebeca, Deus preparou ali a união entre eles, e eu considero isso como algo fantástico. Se pegarmos isso para os nossos dias hoje, o que nós temos que aplicar na nossa vida, principalmente os mais jovens que estão buscando alguma pretendente, ou que têm o sonho de se casar, de se relacionar com alguém. Como
que trazemos isso para o nosso dia, né? Se pegarmos a oração de Abraão, se pegarmos a fé de Abraão, pegamos ali a situação de Eliezer também, porque não somente Abraão disse para que ele fosse, que ele encontraria, mas também o servo orou ao Senhor, né? Ele não esperou talvez as coisas acontecerem, ele orou, pediu para que o Senhor pudesse preparar aquela pessoa e preparou Rebeca. Então esse é o conselho que eu deixo aqui para que os mais jovens ou alguém que esteja buscando uma pretendente, que antes disso ore a Deus, né? Busque primeiro se conhecer, busque primeiro entender o que você busca, né? Para quê? Ter mais uma pessoa ao teu lado, né? Temos que se complementar. É interessante a gente fazer uma analogia com o pensamento ocidental que nós temos, né? Porque se a gente se comparar com os judeus, por exemplo, eles seguem toda uma questão do compromisso, né, com as suas pretendentes, né, ou vice-versa. No nosso entendimento, a gente primeiro encontra uma pessoa, se apaixona por essa pessoa e se casa. Na mentalidade judaica, oriental, é o oposto. Primeiro eu me comprometo a alguém e a partir daí é que o amor se desenvolve. É totalmente oposto à forma como a gente hoje classifica não, né? Pensa, a forma como a gente introduz na nossa vida. Porque, né, somos aí atacados todos os dias, né? Eu digo atacados de forma natural, no sentido de que as séries, filmes que assistimos, coisas que nós assistimos fazem muitas vezes a sermos levados por essas situações, né? Filmes românticos, enfim, tudo que nós hoje consumimos como entretenimento, isso faz parte também da nossa forma de agir, né? E pegando como base, que é o objetivo do nosso estudo aqui, entender o processo da mente oriental, da mente segundo o Oriente Médio ali, dos judeus, hebreus, nós vemos a atitude do servo em orar, né? Então pegamos isso como um exemplo para quê? Para que possamos colocar isso em prática na nossa vida. Vou buscar alguém, primeiro devo me conhecer, primeiro devo colocar em oração a Deus, pedir para que Deus prepare essa pessoa para mim e me prepare também essa pessoa, né? Para que aí sim possamos nos unir e cumprir a promessa, cumprir a palavra, aliás, né, que Deus diz lá em Gênesis 1:48, né? Então um homem separará da sua família e se unirá à sua mulher e eles serão uma unidade. Então o objetivo desse estudo é justamente entender o processo que se deu com Isaac e Rebeca e como devemos colocar isso em prática na nossa vida. Outra coisa importante também que vale salientar é as qualidades na pessoa de Rebeca. Quando Eliezer fez aquela oração e antes de concluir sua oração, Rebeca pôde demonstrar que Deus havia preparado ela naquele momento, ele pôde observar, né, na sua linguagem corporal, na sua linguagem em que ela tem hospitalidade, tem bondade, tem caridade, quando ela oferece aquela água, quando o servo pede aquela água para que ele pudesse beber, ela prontamente dá aquela água. Também ela oferece as águas aos animais e se não bastasse somente isso, ela vai várias e várias vezes no poço buscar água. É interessante a gente ver também a qualidade na pessoa de Rebeca, porque também as mulheres trabalhavam nessa época. As mulheres trabalhavam, né, e ajudavam suas famílias, né? Por isso a importância do pagamento do dote. Por quê? Porque o pretendente, né, no caso, que fosse buscar a sua futura esposa, né, no caso aqui Eliezer foi amando do seu servo Abraão, ele tinha que demonstrar, aliás, além de demonstrar ter condições para que pudesse tirar essa mulher da parentela de sua família, né? Então há necessidade do pagamento do dote. Por isso que nós vemos aqui introduzido nesse estudo as fases do casamento judaico, e é onde eu entrarei agora neste momento. Vamos entender então
as fases que se dá no casamento judaico, tá? Então, há situações e fases que devem ser seguidas, há dotes, né? Como eu comentei, há o pagamento do dote por parte do pretendente ao pai da noiva, há cumprimento de regras, e tudo isso é baseado aonde? Nas escrituras, né? É baseado aonde? Na Torá, né? Sabemos que o povo hebreu, né, que se estendeu e hoje é conhecido como os judeus, né, os hebreus, os judeus, eles se baseiam, né, as suas vidas nas escrituras para guiarem ali as suas vidas. E nós, como servos de Deus, temos que também ter a própria palavra de Deus como guia para as nossas vidas, né? Davi diz, né, que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus hoje é a luz que vai endireitar o nosso caminho, que vai guiar os nossos passos. Então, temos como primordial para a vida do servo de Deus ter a palavra como guia para a nossa vida, tá? Vamos citar aqui as fases do casamento judaico. É interessante a gente aprender isso, por quê? Porque os autores, né, da Brit Hadashah, da Nova Aliança, né, do Novo Testamento, se baseiam na volta do Messias, né, baseado na ideia do casamento judaico. Então, para a gente entender a volta do Messias, para entendermos o momento, a fase em que o Messias voltará, temos que entender o casamento judaico. E aqui estamos para poder compreender todas essas fases. Então, a primeira fase é justamente a escolha. A escolha onde Abraão, preocupado com o futuro do filho, né, porque 40 anos e ainda não havia se casado, não havia se relacionado com alguém, Eliezer, busca uma pretendente na minha parentela para o meu filho Isaac, para dar continuidade e que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Era necessário Abraão fazer isso? Sim, era necessário. Abraão era um homem de atitude, Situações em que houve fome, ele não ficou ali esperando voltar, né? Ele saiu dali, foi para o Egito, enfim, ele era um homem de atitude. Então, Eliezer buscou. Houve ali a escolha. Qual foi a escolha? Deus preparou aquela mulher. Por quê? Porque ele colocou nas mãos de Deus essa vontade. Eliezer fez uma oração e antes mesmo daquela oração acabasse, Deus preparou Rebeca, né? Então nós temos ali o relato aonde em Gênesis 24, né, no verso 1 ao 4 ali, que Abraão pede para Eliezer escolher uma mulher. Deus preparou Rebeca, né? Quando o Eliezer conversa com a sua família, paga o dote, até mesmo Labão, né, fica surpreendido ver, né, aqueles valores, vamos considerar valores financeiros. Ele, legal, né? E depois a família, quando o servo pede para que ele fosse levar, né, Rebeca para Isaac, e que o Isaac também era o que ficaria com a herança de Abraão, né, que possuiria toda a herança de Abraão, a família ficou interessada nisso. E eles disseram que só se pudessem ficar com sua filha por mais alguns dias, né, mas Eliezer não, preciso que levá-la agora. Bom, se ela aceitar, eles podem ir. Bom, a Rebeca aceitou. Então essa escolha, que é a primeira fase, é onde se inicia. Ela aceitou vir conhecer Isaac. E quando nós vemos ali, durante o relato, quando eles se encontram, ela põe o véu no rosto, ela se cobre o rosto, e a partir dali, Isaac leva ela para a tenda. Duas situações ocorreram, né? Primeiro, antes de tudo isso acontecer, Sara havia morrido, né? Isaac deveria estar muito triste, né, pela perda da mãe, e Rebeca foi enviada por Deus, tanto para ser sua esposa, como também para consolar Isaac. Então vemos duas situações acontecendo na vida de Isaac, né? Duas situações, Deus trabalhando ali em Abraão, preparando todo o terreno para que tudo pudesse acontecer. Então a primeira fase é a escolha. Então, se a escolha que eu faço ela é compatível com a vontade de Deus, vamos para cima. A segunda parte, né, onde, aliás, dentro dessa primeira fase que está incluso, né, o dote, o pagamento do dote, beleza. Seguimos agora para a segunda fase, né? A segunda fase é justamente o noivado.
muitas pessoas podem ficar aí, hoje a gente ouve, tá noivo já há 3 anos, não se casam. Gente, na ideia judaica, o noivado dura em média de 1 a 2 anos aproximadamente, tá? O noivado é um contrato, tá? É a ketubá, né? Se chama em hebraico ketubá, que é o documento para o noivo e a noiva com as regras que eles devem cumprir. Ou seja, no noivado eles estão pré-casados. Eles têm que seguir as regras que estão na ketubá, que é o acordo, né? O contrato de condições, né? Beleza, quais são essas responsabilidades, por exemplo, do noivo e da noiva? Bom, o noivo fica responsável por preparar o quê? Um novo lar, um trabalho, né, que garanta a sustentabilidade para sua família, né, e também, né, pague, né, se já foi pago o dote nesse caso aqui, nesse caso de Isaac e Rebeca já foi pago o dote pelo servo, mas se não, ele tem que pagar o dote pela noiva. Bom, e quais são as responsabilidades da noiva? Bom, ela fica responsável por se manter fiel, sem mancha alguma, né, imaculada, separando-se, né, santificando-se, que é separar, mantendo a sua saúde, né, boa, claro. E nesse momento em que ela aguarda a volta do noivo, ela tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada para isso, seguindo tudo que está dentro do contrato, tá? Para a gente ter uma ideia hoje, falando sobre os nossos dias atuais, né? O casamento religioso ele só começou a existir na Idade Média, tá? Na Idade Média. Até então, tanto nos meios cristãos como judaicos, o casamento era uma cerimônia de compromisso público, né? Entre o noivo e a noiva. Então aqui, nesse noivado, entre os pretendentes, eles estão pré-casados, só que eles se separam. O noivo vai seguir suas responsabilidades, seus objetivos, e a noiva aguarda a volta do noivo. Nós temos agora a terceira fase, que é justamente o reencontro do noivo com a noiva, durante todo o período que estiveram afastados. Tá? Então, apesar de saber a época do retorno do noivo, apenas o pai da noiva, o pai do noivo, tá? E não da noiva, apenas o pai do noivo sabia o dia e a hora exata desse retorno. E se a gente pegar e fazer uma comparação, né? Quem é o pai do noivo, né? O próprio Deus, né? E quem é a noiva, né? É a igreja. Então só Deus sabe a hora e o dia que o Messias retornará. Só para a gente entender os paralelos de que os escritores na Nova Aliança fizeram com a associação do casamento judaico. Então nessa terceira fase nós temos o reencontro do noivo, trazendo e cumprindo tudo aquilo que ele preestabeleceu, né, durante ali os votos, né, durante a ketubá, e ali é feito a consagração, né? Se a gente pegar a risca hoje, como é feito no casamento judaico, tem uma tenda, né, aonde ali é feito a consagração do noivo, né? E algumas particularidades que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas falando sobre a questão bíblica, tá? É essa aqui nós acabamos de entender. Então há 3 fases: a escolha, o noivado e o retorno do noivo. Então são 3 situações em que acontecem na vida dos servos de Deus, e como aconteceu na vida de Isaac e Rebeca, que eu elucidei e trouxe para nós aqui, para que nós pudéssemos compreender e entender com base na volta do Messias. E você está preparado? A ketubá, que é o acordo, é justamente a palavra de Deus. Você está cumprindo tudo aquilo que a palavra de Deus diz? Porque essa fase em que o noivo e a noiva estão em processo de noivado, se eles quebram alguma cláusula ali do acordo, eles não precisam se casar mais, né? Porque foi quebrado ali o acordo pré-nupcial entre os dois. E a mesma coisa acontece na vida do servo de Deus. Se eu descumprir aquilo que Deus me propôs, né, que é a nossa aliança com Ele através de Jesus, se eu cumprir aquilo, estaremos casados com Cristo, tá? O entendimento desse casamento não é como entre um homem e uma mulher, mas é a relação, a união, tá? A comunhão de estar e andar ao lado de Cristo. Como que a igreja tem se comportado, né? Será que ela tem cumprido
tudo aquilo que está na palavra de Deus. Então isso fica essa reflexão para nós, servos de Deus, para que a gente possa compreender destas coisas e esperar a volta do Messias, que só o pai do noivo é que sabe a hora. Espero ter ajudado. Estamos aqui para contribuir, ajudar. Teremos a continuidade desses estudos, né? O próximo estudo nós iremos abordar a vida de Jacó, as suas 4 mulheres e os seus 12 filhos, 13 filhos, né? Aliás, 13 filhos, porque tem a Diná, né? Não podemos esquecer de Diná, filha de Lia, né? De Leia com Jacó. Bom, ficamos por aqui. Que Deus abençoe, guie a vida de cada um e dê a cada um o entendimento que precisa. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.